Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta. E vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Então, só que agora, cuidado, tá bom? Você tem que pegar a apostila 3. Vamos para o nosso primeiro módulo da apostila 3. Se não pegou, pausa o vídeo, pega a apostila, certo? Abre aí na página 266 e vamos estudar, olha só, os vermes, tá bom? E vamos falar dos vermes achatados e vermes cilíndricos. Agora, toda vez que a gente fala verme, né, costuma, né, remeter a gente a um animal que está associado sempre à doença, né? Então, a gente não tem muito gosto, assim, em falar sobre verme, né? Tem gente que tem até arrepio aí quando fala, né? Fala, faz até careta. Mas olha, como fazer careta, como achar estranho, feio, um animal desse? Olha só, tem mais imagens, ó. Só para vocês terem uma noção, né, da diversidade, tá bom, desses animais. Nem todos são estranhos como a gente imagina, né? Ou até já viu e não gostou, tá bom? Esses que estão na imagem são planárias, tá bom? São vermes achatados marinhos, tá bom? Tem aí em média 6 centímetros de comprimento, tá bom? Então, os vermes, em geral, eles são alongados, tá? Sem coluna vertebral, por isso eles são animais moles. Então, a palavra verme indica animais diferentes, tá? Como lombrigas, minhocas e tênias. Ou seja, faz referência ao formato e estrutura do corpo e não ao seu grau de parentesco evolutivo. Todos eles são essas coisas, né, bem moles, mas são alongados, ok? E nós vamos estudar dois grupos, certo? Nós vamos estudar os vermes achatados, você já viu isso no título, mas eles são chamados de plateumintos. E a planária da imagem é um verme plateuminto, tá? E nós vamos estudar os cilíndricos, e eles são chamados de nemateumintos. Aí, como exemplo de nemateuminto, a gente tem lombriga, tá? Mas nós vamos estudar com mais calma aí. Tanto o nemateuminto quanto o plateuminto devem ter surgido no ambiente marinho, tá? Um pouco depois do aparecimento dos quinidários. E aí os quinidários você vai lembrar que são as águas-vivas, as anêmonas, né, que a gente estudou na aula passada. A maioria, tanto dos vermes achatados quanto dos cilíndricos, é de vida livre, tá? Então ele faz parte da cadeia alimentar, está na natureza, tranquilo. Só que tem uma porçãozinha deles que é parasita, tá? E aí eles vão causar doenças em seres humanos e em outros animais, ok? Vermes achatados, então, os plateumintos, certo? Então, tem evidências de que os primeiros plateumintos, e em grego, essa palavra plateuminto significa verme achatado. Então, as primeiras evidências é de que eles nadavam por cima dos corais ou se escondiam nas frestas das rochas, tá? Atualmente, muitas espécies de plateumintos, eles habitam ambientes marinhos, tá? De água doces e terrestres úmidos, mas você percebe aí que sempre com a necessidade da água, certo? Só que tem ainda uma minoria, tá bom? Minoria. Cuidado com esse termo, porque às vezes a gente generaliza, mas é uma minoria que vive dentro de outros animais, parasitando-os. Então, aí nós temos os vermes que, por exemplo, causam esquistossomose, que a gente vai estudar no próximo módulo, tá? Teníase, que causa, é uma doença, né, de seres humanos, que a gente também vai estudar mais para frente, tá? E um dos vermes plateumintos mais conhecidos desse grupo, tá? Eles são famosinhos, são as planárias. Então, vamos a elas, ó. As planárias, olha aqui elas, tá? São duas imagens do mesmo animal, certo? Só que esquematizados aí de maneira diferente, tá ok? A primeira imagem, que é a imagem A, é uma fotografia mesmo. E essa planária, ela tem aproximadamente, olha, 6 milímetros de comprimento. Ela é pequenininha, tá bom? E aí, olha, elas são, tem poucos centímetros, né? Então, essa tem 6 milímetros, mas nós temos planárias que nem da primeira imagem, que tem 6 centímetros. Elas vão variar, mas são pequenas, tá? E elas podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos, como o solo de uma floresta ou sob troncos e rochas também.
mas sempre próximo de água, ok? As planárias, elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição, ou então elas se alimentam de outros animais, porque algumas são carnívoras. Então, por terem essa dieta e por serem alimentos de pequenos invertebrados e peixes também comem, elas têm um papel muito importante na cadeia alimentar, certo? Quando a gente fala que ela é de vida livre, não incomoda ninguém, ótimo, perfeito. Mas aí, lembra da cadeia alimentar. Ela se alimenta de alguém, ela serve de alimento para outro, ok? E como ela tem essa alimentação é de matéria orgânica em decomposição, olha só, né, nessa retirada, nessa limpeza, né, daquele ambiente, ela colabora, certo? Agora, como ela come? Olha lá no desenho, ela tem uma boca, numa posição tanto estranha, né? Olha só, né? Porque parece que a boca vai estar lá na cabeça, mas não está, ok? A boca está ali embaixo, olha só, tá bom? Então, o alimento é capturado pela boca, passa pela faringe, olha ali no desenho, e chega ao intestino. E esse intestino, ele se ramifica e vai para todos os lados da planária. Então, ele vai distribuindo os nutrientes pelo corpo todo dessa planária, incluindo a cabeça, tá? Então, imagina o intestino na cabeça. Engraçado, né? É justamente o corpo dessa planária, tá? Agora, do mesmo jeito que a gente estudou quinidário, lembra? Água-viva, anêmona, esses animais não têm ânus. Então, tudo que entra pela boca, sai pela boca também, certo? Então, nós falamos que esse animal, assim como os quinidários, eles têm sistema digestório incompleto. Tem boca? Ótimo, mas não tem ânus. Então, a boca é por onde entra o alimento e por onde saem os resíduos. Você pode achar estranho, mas para eles, tudo resolvido, ok? Então, olha só, uma das características da planária, que é uma outra imagem de planária, tá bom? Essa é planária terrestre, tá? De ambiente terrestre úmido aí, e essa tem mais ou menos 15 centímetros de comprimento, tá? Mas ela é bem magrinha. Então, de olho no surgimento da cabeça. As planárias foram os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar uma região anterior. O que é isso? Onde está a cabeça, tá? E uma região posterior, certo? Só que não tem ânus, né? Então tá a cabeça e a boca que está no meio do corpo. Mas tudo bem. Na cabeça desses animais existe um conjunto de células que formam o que parece um par de olhos vesgos, tá? Só que na verdade não são olhos como os nossos, mas sim, olha o nomezinho, ocelos, que em latim significa olhos pequeninos. Essas estruturas, elas são incapazes, tá, de formar imagens, mas elas permitem ao animal perceber se o ambiente está claro ou escuro. Isso funciona como um mecanismo de defesa das planárias, que podem fugir da luz, proteger-se do calor e evitando o risco de desidratação. Lembra? Olha o corpinho dela, é todo molhadinho, tá? Ela depende da água mesmo, tá bom? Agora, a presença de cabeça nos animais permitiu que os órgãos dos sentidos se concentrassem nessa região. Por meio dos órgãos sensoriais, os organismos entram em contato com o ambiente, percebendo de várias formas, né? Visão, tato, audição, olfato. Você conhece, né? Os 5 sentidos. Isso possibilita que o animal, por exemplo, se locomova mais eficientemente, fuja dos predadores e encontre suas presas. E olha, os seus parceiros para reprodução também, tá? Então, o surgimento da cabeça foi no grupo dos plateumintos, ok? É uma novidade evolutiva, lembra disso, ok? Olha que interessante. Outra característica das planárias é a capacidade de regeneração. Olha que da hora. Eu pego uma planária, corto no meio, cresce de novo, tá? Então, as planárias, assim como os poríferos, têm grande capacidade de regeneração. E isso permite que elas se reproduzam. Então, às vezes, uma planária estica o corpo até se dividir em duas partes, que se regeneram e se tornam duas novas planárias, tá? Mas para não ficar na dúvida, né, ficar olhando para a imagem, olha, tem um videozinho para vocês sobre isso daí, tá bom? Então, rapidinho, ó.
certo? Então, essa foi uma demonstração da regeneração, ok? Agora a gente vai para os vermes cilíndricos, que são os nemateumintos, ok? Então, eles também são chamados de nemátodos, tá bom? Que em grego significa vermes filamentosos. Então, eles são cilíndricos e finos. Lembra que o grupo anterior era achatado. Esse não, já é cilíndrico, ok? Eles são animais que vivem em ambientes aquáticos, então pode ser tanto marinho, pode ser de água doce, mas também podem ser encontrados nos solos úmidos. E de novo, olha, uma pequena parte desses animais é formada por parasitas, a maioria de vida livre, ok? E os nemateumintos, eles são, em geral, animais muito pequenos e microscópicos, mas, olha só, algumas espécies podem atingir 10 metros de comprimento. Mas fica tranquilo porque é a lombriga da baleia, tá bom? Não é a lombriga de ser humano. A de ser humano é bem menor, tá? Os nemátodos com hábito de vida livre, então, eles podem se alimentar de matéria orgânica em decomposição e outros animais pequenos, então nós chamamos eles de predadores, certo? Então, lembra que parasita é um grupo bem pequeno, tá bom? Como eles podem ser alimentos de outros invertebrados terrestres, né, incluindo artrópodes, os nemátodos são importantes, certo? Da cadeia alimentar a qual ele participa, certo? E uma novidade evolutiva desse grupo, em relação aos demais estudados até agora, finalmente, olha só, sistema digestório completo. Tem boca e tem ânus, ok? Entra o alimento por um lugar, sai o resíduo por outro. Resolvido, né? Então, lembra, tá bom? Dos dois grupos de vermes que nós estudamos, plateuminto, sistema digestório incompleto. Por quê? Tem boca, mas não tem ânus. Mas no grupo seguinte, que é o grupo dos nemateumintos, o grupo dos vermes cilíndricos, surge então como novidade evolutiva o ânus. Então nós falamos que é um sistema digestório completo. E uma vez que tenha aparecido o sistema digestório completo na evolução, não perde mais. Então todos os animais que a gente estudar daqui para frente, todos têm boca e ânus, ok? E aí, olha só, chegamos na nossa. Opa, chegamos nada, tem mais uma imagem agora para mostrar para vocês um pouquinho desses vermes cilíndricos, certo? Então, na mão da pessoa ali é uma lombriga, tá bom? Então, elas não são tão grandes assim, ok? Então, na imagem A é uma lombriga fêmea, e a espécie aí é Ascaris lumbricoides. Ela pode chegar a 40 centímetros, tá? Essa é menorzinha. E olha, ela libera 200 mil ovos por dia, tá bom? Agora, na imagem B é o macho. Ele normalmente é menor do que a fêmea mesmo, e tem a parte posterior em forma de gancho. Nós vamos estudá-lo melhor na próxima aula, tá? Na imagem C, já é um nemátodo do solo. Veja que ele é microscópico, né? Ele foi ampliado aí nessa imagem 80 vezes, com a boca na extremidade superior e o ânus na extremidade inferior. E as cores, né, são artificiais, foram coloridas aí para facilitar a visualização, a do microscópio, porque as outras imagens são bem fotografias mesmo, bem reais, certo? E sem mudança, ok? Agora sim, ó, chegamos na nossa atividade, tá bom? Tem a descrição de 3 animais, eles estão aí como animal A, animal B e animal C. E pelas descrições, você vai dizer quem é, tá? Que grupo pertence a esses animais, de acordo com as características que estão descritas no exercício, tá bom? Na mesma página, você também tem o teste, que é um único teste, e a tarefinha de casa, ok? Realize essas atividades e na nossa aula online eu faço a correção de tudo isso, ok? Até a próxima, pessoal!